A nossa amostra é colocada aqui, nossa amostra. Então, a gente faz aquela pasta de cimento. Que tanto de água eu coloco, professora? Você vai dar um chute inicial. Então, inicialmente, a gente dá um chute de quanto de água eu vou colocar. 25% do valor da massa, 30% do valor da massa de água. Eu vou fazer essa quantidade em relação à massa de cimento. Coloquei a água, faço essa pasta de cimento. O que eu faço com ela? Venho para esse equipamento, que é o aparelho de Vicate. Essa aqui é a sonda, ela é como se fosse um cilindro, um cilindro. Pego essa sonda e eu vou soltar ela aqui na minha amostra, na minha massa, na minha pasta de cimento. Quando eu solto, ela vai afundar. Eu tenho que fazer com que essa mistura ela tenha aqui uma altura, que ela afunde até uma altura de 6 mais ou menos 1 milímetro. Então, é 6 mais ou menos 1 milímetro para a consistência normal, tá bom? Então, consistência normal é isso. Determinei, não deu 6 milímetros, deu 9 milímetros, então não chegou no suficiente, a minha pasta ainda tá dura, o que eu vou fazer? Vou colocar mais água. Chegou em 3 milímetros, minha pasta tá muito mole, então o que eu vou fazer? Vou colocar menos água. E aí vai por tentativas e erros, tá bom? Aqui é o aparelho que a gente utiliza, então o aparelho de Vicate, a sonda até gemagem, e aqui a gente tem não é o corpo de prova, o recipiente para que a gente faça a utilização, tá bom? Depois a gente tem um ensaio que é chamado ensaio de perda de fogo. Esse ensaio de perda de fogo a gente faz em altíssimas temperaturas. Normalmente, perda de fogo a gente pode fazer através de uma termogravimetria. Termogravimetria é um ensaio que é chamado de TGA. Então, a gente pode utilizar esse ensaio de TGA para determinar qual que é a perda de fogo do cimento. Como? Eu vou elevar a temperatura desse cimento acima de 900 e 1000 graus em um cadinho de platina, em um recipiente de platina. E a partir daí eu vou analisar qual que é a perda de água de cristalização e qual que vai ser a perda de CO2 desse material. Se houve carbonatação, se não houve. E, no máximo, essa perda de fogo tem que ser de 4% do cimento. Então, o que é uma termogravimetria, TGA? Essa termogravimetria é um ensaio que ela vai avaliar qual que é a influência da massa e da temperatura, qual que é a influência que a temperatura vai causar na massa da minha amostra. À medida que a temperatura vai aumentando, eu vou perdendo massa. Essa perda de massa para o cimento, a partir dessas altíssimas temperaturas, tem que ser de no máximo 4%. Se passar de 4%, ele não obedece à norma. E a norma que fala sobre perda de fogo é a NBR 5732. Professora, sobre o ensaio anterior, a partir dele eu determino a relação de água padrão, eu tenho que repetir eles várias vezes. Então, Vinícius, é mais ou menos assim, você definiu uma quantidade de água inicial. Se essa quantidade de água inicial que você utilizou, você conseguiu encontrar os 6 milímetros de consistência normal, você só vai anotar aquela quantidade de água, porque vai ser essa mesma quantidade que você vai utilizar para o ensaio de tempo de pega. Se você não conseguiu, você vai fazendo várias tentativas até conseguir qual que é a quantidade de água ideal para que tenha aquela consistência normal. Porque é a partir dessa quantidade que você faz os outros ensaios, como o ensaio de tempo de pega. Entendeu? Então, esse é o ensaio de perda de fogo. Aí a gente tem o ensaio de finura. Esse ensaio de finura vocês também fazem no laboratório. Então, a finura do cimento a gente avalia através da dimensão dos grãos, através do peneiramento. Então, esse ensaio é o NBR 11.579. E esse ensaio, como que a gente faz ele? O cimento é um material pulverulento, que ele é para ser menor que 0,075 milímetro de diâmetro dos grãos. Então, a gente faz o peneiramento do cimento nessa peneira de 0,075 milímetros, que a gente pode também chamar ela de malha de 200, a peneira de malha 200. E aí a gente vai medir qual o valor ficou retido na peneira. Então, o valor retido na peneira, aquela porcentagem de massa retida na peneira de malha 200,
pela massa total que foi peneirada, vai dar para a gente a porcentagem que a gente vai ter da finura, o índice de finura do nosso cimento. Então, o valor máximo que a norma admite é de 12%. Então, o valor máximo que a gente pode ter de material retido quando a gente faz esse ensaio de finura é de 12%. Os cimentos brasileiros têm finura avaliada em 3%, então são cimentos de altíssima finura. Então, são avaliados em 3%, tá bom? Aqui a peneira de malha 200, o fundo da peneira, aqui, e o ensaio sendo realizado. Então, a gente faz o peneiramento para que no final a gente determine qual que é a quantidade de massa retida na peneira e determinamos qual que é essa porcentagem retida. Se ela for maior que 12%, o cimento não obedece à NBR 11.579, ele tem que ser sempre menor. Outra propriedade importante é a resistência. Então, o cimento, a gente vai medir sua resistência à compressão. A resistência à compressão do cimento, ela é regulamentada pela NBR 7215, e esse método de resistência, ele é a resistência à compressão dos corpos de prova de 50 milímetros de diâmetro e 100 milímetros de altura. Isso é para o cimento. Então, a gente faz uma argamassa normal com traço de 1:3. Então, é argamassa. Quando a gente quer saber qual que é a resistência do cimento, a gente vai fazer uma argamassa. Qual que é a diferença da argamassa e do concreto? A argamassa só tem areia, o concreto tem areia e brita. Então, a gente faz essa argamassa com traço de 1:3 e relação água-cimento de 0,48. A gente determina qual que vai ser a resistência do cimento a partir desse tipo de argamassa, tá bom? Então, a gente coloca nesses copos de prova de 50 por 100, 50 milímetros de diâmetro e 100 milímetros de altura. Para que seja feita a colocação da argamassa nos corpos de prova, a gente tem que fazer com auxílio da espátula, com 4 camadas de altura aproximadamente iguais, com 30 golpes uniformes com soquete em cada camada. Então, a gente põe um pouco de amostra, dá 30 golpes, põe outro pouco, dá os 30 golpes e assim sucessivamente, tá bom? Isso para a gente determinar qual que é a resistência à compressão do cimento. Essa operação, quando a gente termina de colocar o cimento, a gente tem que fazer a rasadura. O que é a rasadura? A gente fazer com que eles fiquem retos por meio de uma régua. Então, a gente pega uma régua e vai passar ali em cima do cimento. E isso vai fazer com que ele seja mais fácil de ser ensaiado. A resistência à compressão de cada corpo de prova, ela é dada dividindo a carga de ruptura pela área da seção do corpo de prova. A resistência média vai ser a média das resistências individuais dos corpos de prova ensaiados. Então, normalmente, a gente ensaia 4 corpos de provas da mesma idade. E esse resultado ele tem que ser arredondado ao 10º mais próximo. E a resistência do cimento, para que seja analisada, tem que ser avaliada no 3º, 7º e 28º dia, tá bom? Da produção. Então, a gente faz a argamassa, faz os corpos de prova, ensaia esses corpos de provas com 3, 7 e 28 dias, para que a gente possa avaliar o aumento de resistência com a idade do corpo de prova, tá bom? Até aí, tudo bem? Sim. Ótimo. Então, aqui nós temos o ensaio de compressão. Aquele valor que vem no saco de cimento é da resistência aos 28 dias? Sim, toda a resistência que aparece no saco do cimento é o valor da resistência aos 28 dias. A gente faz um ensaio de 3, 7 e 28 para que a gente possa avaliar como que é a curva de aumento de resistência, mas isso não vem pelo fabricante, tá bom? Isso a gente faz academicamente, mas o fabricante ele não tem disponibilidade dessa curva. Aquela resistência que vem no saco é o valor da resistência aos 28. Professora, tanto na argamassa quanto no concreto são os mesmos 30 golpes? Do concreto, se eu não me engano, são 25 golpes para o slump test. Quando a gente vai colocar no molde, são 30 golpes, tá bom? Então, tem essa diferença, Eliedson. Mas para a argamassa, são 30 golpes. Para que a gente possa ter a... Perdi o nome agora.
Depois eu lembro. Esqueci o nome, sumiu da minha cabeça. A gente dá os golpes para diminuir a quantidade de vazios. Isso tem um nome específico dentro das operações de concretagem. Eu acabei de esquecer esse nome, tá bom? Daqui a pouco eu lembro para vocês e falo. Outro ensaio que a gente pode fazer do cimento chama ensaio de expansibilidade. Vibração é o tipo que a gente faz. Vibração é um dos tipos que a gente tem adensar, para fazer o adensamento. Obrigada, Vinícius, a vibração ajudou aí. Então, quando a gente vai fazer o adensamento do concreto, é um dos processos das operações de concretagem que a gente tem para o concreto, é o processo de adensamento, que é retirar esse índice de vazios que fica. Então, quando a gente faz esses golpes, a gente está fazendo uma operação de adensamento, que pode ser feito com golpes ou com vibração, tá bom? Obrigada, eu acabei lembrando, foi bom isso. Então, outra ensaio que a gente faz de caracterização para o cimento é o de expansibilidade, que é lá da NBR 11582, que é medir qual que vai ser essa expansibilidade a quente e a frio da pasta de cimento de consistência normal. Então, lembra aquela pasta que a gente determinou lá no início? A gente utiliza ela para fazer o ensaio de expansibilidade. Eu determinei qual que é o teor de água, então eu vou utilizar esse mesmo teor de água para produzir uma nova pasta para levar para o ensaio de expansibilidade. Esse ensaio é feito a partir da agulha de Le Chatelier, que é essa agulha aqui. Então a gente faz uma pasta de cimento, coloca aqui dentro da agulha, deixa ela a quente ou a frio, de acordo com as condições que a gente quer medir, e a gente consegue verificar qual que foi a expansibilidade que essa pasta de cimento ela conseguiu obter, tá bom? Esse equipamento, essa agulha de Le Chatelier, ela é aberta. Então, ela é aberta aqui para que a gente possa ter essa expansão medida, tá bom? À medida que o cimento ele vai curando, ele pode sofrer a expansão que a gente consegue medir. Essa cura para medir a expansibilidade do concreto, ela pode ser feita tanto em banho quente quanto em banho frio. E após 7 dias de imersão, a gente mede a separação das hastes. Então, essas hastes aqui, elas sofrem uma separação. E depois de 7 dias, a gente mede qual que vai ser essa separação. E o resultado é dado em milímetros. Esse ensaio a gente não faz lá no nosso laboratório, tá bom? E aí, último não menos importante, a gente tem o ensaio de tempo de pega. O ensaio de tempo de pega, ele também é determinado a partir da pasta de consistência normal. Então, a gente vai utilizar aquela pasta de consistência normal para fazer consistência normal, para fazer esse ensaio também. Então, todo aglomerante ele vai ter esse tempo de pega, o tempo que ele começa a endurecer, que ele aumenta a viscosidade. Então, a partir do instante em que a água entra em contato com o cimento para executar a mistura, a gente começa a determinar qual que vai ser esse tempo de pega. Então, ocorrem várias reações químicas e a consistência é um gradativo enrijecimento. O que isso significa? Que ela vai endurecendo aos poucos, que o cimento ele não endurece de uma vez. É como se ele aumentasse a sua viscosidade até que ele endurecesse totalmente. Então, a gente utiliza aquela consistência normal, a pasta de consistência normal, para determinar qual que vai ser o tempo de pega. Tempo de pega, ele vai ser medido ou em horas ou em minutos. Porque é um tempo, normalmente a gente mede em horas. Então, como que a gente faz essa determinação do tempo de início de pega? De início de pega, quando ele começa a endurecer. Então, o tempo de início de pega é quando o meu concreto começa, o meu cimento, desculpa, começa a endurecer. A gente faz a pasta de consistência normal e enche o molde. Depois de um tempo de 30 minutos que a gente encheu o molde, a gente vai colocar aquela amostra sobre o aparelho de Vicate, onde a gente vai ter aquela agulha de Vicate ligada. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Então, eu tenho a agulha de Vicate ligada naquele equipamento. Eu pego a minha pasta de consistência normal, coloco ela aqui
e vou esperar meia hora. Depois de meia hora eu solto essa agulha e ela vai descer uma certa quantidade aqui na minha amostra. Quando que eu tenho tempo de início de pega? A gente define o tempo de início de pega como o intervalo de tempo que vai passar desde a adição de água do cimento até o momento em que a agulha de alicate correspondente penetra na pasta a uma distância de 4 mais ou menos 1 milímetro da placa base. Então, eu vou ter que marcar no relógio qual foi o tempo que eu adicionei a água no meu cimento. Porque a partir do momento em que eu faço a adição da água, eu começo a contar um tempo de pega. E esse tempo ele vai se decorrer até que essa agulha ela chegue a 4 milímetros aqui do fundo. Então, aqui a gente vai ter 4 milímetros, até que ela alcance 4 milímetros. Por que 4 milímetros? Porque ele começou, teve uma camada de endurecimento aqui. Então, eu tenho aqui uma viscosidade aumentada que vai impedir com que essa agulha chegue até o fundo. Ela vai ficar aqui em 4 milímetros. Quando eu alcanço essa marca de 4 milímetros, eu anoto qual é o meu tempo e aí eu faço a contagem do momento que eu coloquei a água até esse momento que eu atingi os 4 milímetros, é chamado de tempo de início de pega. Tudo bem? Do mesmo jeito que a gente tem o tempo de início de pega, a gente tem o tempo de fim de pega. Como que a gente determina o tempo de fim de pega? A gente utiliza a agulha de alicate para fim de pega. Ela é uma agulha que ela é diferente, ela tem mais ou menos esse formato aqui, ó. Então, esses dois ensaios a gente consegue fazer no laboratório. A gente vai pegar essa agulha, vai trocar, a gente vai usar, vai inverter o molde. Então, a gente tem aquele molde, a gente vai inverter até que essa agulha ela chegue a 0,5 milímetros na pasta. Então, ela vai ter que tocar só na superfície da pasta, 0,5 milímetros. Quando eu tenho isso, eu tenho tempo de fim de pega. Qual vai ser o tempo inicial de quando eu coloco a água na mistura de cimento até quando eu alcançar 0,5 milímetros lá na superfície da pasta? Então, o fim de pega eu vou alcançar 5 milímetros aqui, 0,5 milímetros aqui nessa superfície. Enquanto o início de pega eu alcanço lá da placa base, tá bom? Posso usar o mesmo corpo de prova para os dois ensaios? Pode usar o mesmo corpo de prova para os dois ensaios, sim. Normalmente é isso que a gente faz. O início de pega, ele é em torno de 2h40 até 3, 4 horas. O fim de pega normalmente demora mais que 12 horas para que ele aconteça. Então, é um tempo bem maior para que a gente tenha o fim de pega. O fim de pega é quando a gente tem o total endurecimento. Então, quando a gente tem o endurecimento, a gente tem o fim da pega. Não necessariamente o cimento tem resistência. Então, quando eu estou com o meu cimento endurecido, ele não tem resistência, porque a resistência vem com o tempo. Então, quando eu chego num estado endurecido, eu estou no fim da pega desse cimento, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo, né? Sim. Então, aqui é só um exemplar de cimento para vocês verem como que vem escrito. Então, não vem o nome, escrito cimento Portland composto com escória granulada de alto forno. Não, ele vai vir a sigla, então CP2E32. O que isso aqui significa? Que é um cimento Portland composto com escória com 32 megapascal de resistência. A compressão aos 28 dias. Bonito, né? Tanta informação a gente consegue colocar em tão poucas siglas. Então, quando a gente tem aqui um CP5ARI Max, cimento Portland de alta resistência inicial,
CP432RS, cimento Portland pozzolânico com 32 megapascal de resistência e resistente a sulfatos. Então, cada tipo de cimento, a sigla vai dizer qual tipo que é. Esse aqui, cimento Portland composto com pozzolana com 32 megapascal e resistente a sulfatos. É só olhar a sigla que vocês sabem qual tipo de cimento que a gente está trabalhando. Então, Professora, oi. tipo, aquele tipo de cimento que usa para fazer só de cimento, de pavimentação, eles geralmente qual cimento que ele usa, sabe? Não sei te dizer, então como eu tenho pesquisas mais novas, eu não sei te dizer qual que é o tipo que eles estão utilizando. Procura e traz pra gente na próxima semana, pra gente ter como curiosidade, tá bom? Que eu vou procurar também. Então, aqui eu coloquei para vocês, pessoal, algumas tabelinhas sobre os tipos de cimento e o que o material que a gente coloca nesse cimento traz como vantagem. Então, por exemplo, cimento Portland comum e o que é esse cimento? Ele tem adição de gesso. Então, ele pode ter aquele CP1S, ele pode ter adição de material carbonático, que é o filler. Professor, essa resistência apresentada pelo fabricante é do concreto feito com ele? Não, é do cimento. Então, essa resistência que o fabricante apresenta no cimento é a resistência do cimento. Normalmente, a gente utiliza a resistência do cimento para prever qual vai ser a resistência do concreto. Mas é sempre menor, a resistência do concreto ela vai ser menor do que a resistência do cimento, tá bom? Ok, a gente vai ver isso melhor quando a gente estiver trabalhando com dosagem de concreto na segunda VA, tá bom? Então, quando a gente tem aqui, ó, adição de material carbonático no concreto, o que vai acontecer? Vai fazer com que esse concreto ele seja mais plástico, esse cimento ele vai ser mais plástico. Então, aqui fala quais são os tipos de aplicação, vocês estudem isso depois. Quando eu tenho cimento Portland composto, que é o CP2, ele pode ser composto com escória, pozzolana e filler. Qual vai ser a composição? Então, se eu vou usar com escória, eu posso variar entre 6% e 34% de escória. Se é pozzolânico, ele pode ser um cimento que ele pode ter de 6% a 14% de material pozzolânico. E se ele é carbonático, que tem filler, ele vai ser de 6% a 10% de material carbonático. Então, o que cada um desses vai trazer para o meu cimento? A escória granulada vai baixar o calor de hidratação do cimento. O material pozzolânico vai diminuir a permeabilidade do cimento e o material carbonático, que a gente já viu aqui atrás, vai fazer com que esse cimento seja mais plástico. E aí tem a recomendação de cada um, qual é o tipo de recomendação para cada um desses tipos de cimento. Depois, para fazer o CP3 é aquele cimento Portland de alto forno. Então, ele tem adição de escória. Mas qual que é a diferença, então, dele para o cimento composto? A adição de escória no cimento de alto forno, ela pode ser entre 35% e 70% em massa da composição do cimento. Então, eu vou ter uma grande quantidade de escória. Quando eu tenho um cimento pozzolânico, esse CP4, ele pode ter uma adição de até 50% de material pozzolânico em massa de cimento. Um cimento de alta resistência inicial, ele não vai ter adições, mas o processo de dosagem e produção é que é diferenciado, porque a gente vai ter uma moagem mais fina e uma dosagem diferente em relação à argila e ao calcário. O cimento Portland branco a gente tem quando a gente reduz os teores de óxido de ferro e manganês no cimento. Então, quando a gente faz isso durante a moagem, a gente tem essa cor branca no cimento. Ele pode ser ou não estrutural, tá bom? E assim a gente tem para cada um. Isso vai ser importante para vocês fazerem a atividade pós-aula de hoje, tá? Então, na atividade pós-aula de hoje, vocês conseguem utilizar isso como referencial. Tudo bem, crianças?